Fala pessoal, chegamos aqui à nossa última etapa do ciclo orçamentário, avaliação e controle, nossa fatia da pizza aqui azulzinha, até que enfim, chegamos aqui no final. Esse bloco é um pouquinho maior aí do que os nossos blocos anteriores, né? A gente trabalha com a parte lá também das funções do Tribunal de Contas. Mas, pessoal, vamos aqui com tranquilidade que vai dar tudo certo, né? Para nós finalizarmos aqui com chave de ouro. Então, gente, antes de entrar em controle efetivamente, eu preciso trabalhar com vocês aqui a avaliação, tá? Então, a gente tem tanto avaliação quanto controle na etapa final ali do nosso ciclo. Então, a avaliação seriam as nossas análises aqui de eficácia e de eficiência das ações, tá? A avaliação proporciona elementos para a adoção de medidas tendentes à consecução de objetivos e à otimização do uso dos recursos colocados à disposição, contribui para realimentar o nosso processo de administração orçamentária e o propósito da avaliação é contribuir para a qualidade da elaboração de uma nova proposta orçamentária, reiniciando um novo ciclo, ou seja, nós temos na avaliação um foco prospectivo. Isso significa, gente, que o nosso foco, quando nós avaliamos algo, é para tornar aquilo no futuro melhor, tá? Já o controle, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem um foco retrospectivo. Por quê? Porque eu olho para trás, eu faço o controle do que ficou para trás, do que aconteceu, como que aquilo aconteceu, tá? Então, quando você for trabalhar com avaliação e controle, já tenha isso em mente. A avaliação a gente faz com o objetivo de realimentar o nosso processo orçamentário, de reiniciar, de melhorar este processo, de melhorar esta nova proposta. Meu foco é melhorar o futuro, tá? Já o controle, nós vamos ver daqui a pouquinho, tem o foco no passado. Eu controlo o que ficou no passado, tá? Foco retrospectivo, enquanto que a avaliação tem foco prospectivo, olhar para o futuro, olhar para frente. Beleza? Maravilha. Nós temos, pessoal, aqui dimensões da avaliação. Então, você avalia eficiência, eficácia e efetividade. Quais seriam ali as diferenças, as palavras-chave dessas três dimensões aqui da avaliação? A eficiência, pessoal, considera os resultados em face dos recursos disponíveis. Então, eu faço uma relação entre custo e entre resultado. São os custos estimativos no orçamento e os custos efetivos durante a execução. E eu olho para esses custos, tanto estimados quanto executados, e concateno, relaciono isso com os resultados alcançados, para ver se eu fui eficiente, tá? A eficiência, pessoal, ela está atrelada àquela ideia de fazer mais com menos, né? Então, você conseguir entregar o mesmo resultado com uma menor quantidade de recursos, e aí você foi eficiente, porque você utilizou menos recursos e manteve a qualidade do resultado, tem que manter o padrão de qualidade, tá? Porque não adianta nada você usar menos recurso e daí você entrega o mesmo resultado, só que com uma qualidade muito mais baixa do que o esperado. Aí você não foi eficiente, beleza? Então aqui, eficiência. Eu utilizo menos recursos e mantenho o resultado com o mesmo padrão de qualidade, ou com a mesma quantidade de recursos que eu sempre utilizei, eu consigo aumentar o padrão de qualidade do que eu estava entregando ou entregar mais, tá? Então, você sempre vai ter essa relação com o custo, com o recurso e com o resultado alcançado, beleza? Eficácia, pessoal, nós consideramos o grau em que os objetivos e as finalidades foram alcançados dentro da programação. Então, eu tenho as minhas metas físicas orçamentárias e as classificações por programas e ações, exatamente para eu conseguir analisar os meus objetivos, as minhas finalidades, os valores ali a serem entregues, né? O quantitativo a ser entregue para a dimensão da eficácia ter a sua viabilidade.
E a efetividade permite verificar se um dado programa produziu efeitos no ambiente externo em que interveio, em termos econômicos, técnicos, socioculturais, institucionais ou ambientais. Define-se como a capacidade de transformar uma realidade a partir do objetivo estabelecido e a sua continuidade ao longo do tempo. Exemplo aqui que nós temos para visualizar as dimensões da eficiência, eficácia e efetividade. Programa de vacinação para erradicação da paralisia infantil, tá? Então, pensa nesse programa. O que nós temos aqui? A eficiência, a gente vai ser eficiente nesse programa se eu tiver uma relação ali de menos recursos utilizados para atingir os resultados. Então, quanto menos recursos eu consigo utilizar e eu consigo vacinar mais pessoas, aqui você teve uma relação de eficiência. Eu esperava que eu ia gastar 1 milhão para vacinar, sei lá, vou ter que dar um chute aleatório aqui, porque não tenho nem noção de custo de vacina por pessoa, né? Então, vamos pensar. Eu vou gastar aqui 1 milhão para vacinar 1.000 pessoas. Sei lá, não é isso, né, gente? Óbvio que não é. Vou colocar 10 mil. 1 milhão para vacinar 10.000 pessoas. Devo estar completamente errada, mas você simplesmente releva. Se eu conseguir, pessoal, vacinar essas 10.000 pessoas com 900 mil, com 800 mil, eu fui eficiente. Por quê? Porque eu gastei menos do que eu estimei, e eu consegui vacinar exatamente o número de pessoas que eu queria, tá? Se eu gastei 1 milhão e 300 para vacinar as 10.000, significa que eu fui ineficiente, porque o meu custo estimado era 1 milhão. Então, se eu gastei mais do que eu estimei para vacinar as 10.000 pessoas, significa que eu fui ineficiente. Se eu gastei menos e mantive o padrão de qualidade, consegui vacinar essas 10.000 pessoas, eu fui eficiente, tá? Eficaz, pessoal, eficaz é só o foco em quantas pessoas foram vacinadas, quantas crianças foram vacinadas, porque a gente está aqui na paralisia infantil, né? Então, eu consegui vacinar 10.000 crianças, que eram a minha meta física, era o meu objetivo dentro desse programa. Consegui vacinar as 10.000? Fui eficaz, ponto final. Gabi, consegui vacinar 12.000. Meu Deus, fui super, hiper, mega eficaz, né? Fui além do eficaz. Gabi, vacinei 7.000. Fui ineficaz, tá? Por quê? Porque eu não consegui atingir o resultado esperado. Efetividade. Vacinamos as 10.000 e naquela região erradicamos a paralisia infantil ou não teve nenhuma mudança na questão da paralisia infantil, né? Se nós erradicamos a paralisia, fomos efetivos, né? Fizemos a transformação na realidade social e aí realmente conseguimos atingir essa efetividade. Porque não basta vacinar, você tem que ter a vacina correta, uma vacina bem armazenada para que ela realmente tenha o seu efeito, né, gente? Então aqui não basta que você vacine a pessoa, você precisa ter o resultado da vacina. E aí o resultado desse programa de erradicação da paralisia é você efetivamente erradicar a paralisia, tá? Então veja, são 3 dimensões específicas que nós analisamos na avaliação. E a partir dessas avaliações é que nós podemos tomar decisões para melhorar os programas, melhorar as ações no futuro, beleza? Foi ineficiente, foi ineficaz, não foi efetivo? Então, o que está errado? O que eu tenho que melhorar num novo programa, numa nova ação aqui, tá? Então, essa que é a nossa ideia. Controle, pessoal, passamos aqui agora para controle, porque a avaliação é só isso ali que a gente tem que falar mesmo, tá? No controle, essa aqui é uma parte um pouquinho maior, preciso da sua atenção nesse momento, né? E o que nós precisamos entender de forma introdutória, aqui como considerações iniciais. O controle, pessoal, ele é uma função típica do nosso orçamento. Na verdade, o orçamento ele surge exatamente com essa ideia de controle. Então, lá antigamente, você poderia fazer um controle do legislativo em cima do poder executivo por meio do orçamento, tá? Por quê? Porque está tudo registrado na lei orçamentária.
Então, você consegue fazer um controle de legalidade, um controle jurídico, um controle de honestidade da aplicação de recursos, porque você tem isso num documento formalizado, tá? Então, o controle seria ali uma função precípua do nosso orçamento, tá? Nós temos controle tanto na Constituição Federal quanto na Lei 4.320 de 64, tá? A Constituição absorve, inclusive, essa ideia dos dois sistemas de controle que nós temos na Lei 4.320 de 64, controle interno e controle externo, tá? Então, controle interno e controle externo. Nós temos aqui a absorção desses dois controles pela Constituição Federal também. Então, nas duas normas, seja a Constituição, seja a Lei 4.320, a gente sempre vai ter ali dois sistemas de controle. Artigo 70 da Constituição trabalha com a nossa fiscalização. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, aqui no 70, a gente já vê nitidamente que nós temos dois tipos de controle, tá? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, aqui, sempre que alguém, pessoa física ou jurídica, trabalhe com bens com valores públicos, esse controle também recairá sobre essas pessoas jurídicas ou físicas, tá? Nós temos ali que esse controle, seja controle interno, seja controle externo, ele tem esse foco em 5 fiscalizações, né? Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, que na hora da prova, se você precisar decorar, é o COFOP. É o COFOP, né? Então, aqui, COFOP. Contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Quais são ali as diferenças dessas fiscalizações, né? O aspecto ali que nós temos. Então, o aspecto orçamentário, pessoal, o meu controle, né, a minha fiscalização, quando ela tem o aspecto orçamentário, ela está focada na arrecadação e na aplicação dos recursos públicos conforme os instrumentos de planejamento e orçamento. Então, o meu foco aqui é no orçamento em si, na minha lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, né? Se a arrecadação e a aplicação dos recursos está em conformidade com o que foi estabelecido nessas leis orçamentárias, tá? Aspecto operacional, gente, aqui eu quero ver se as metas, os resultados, a eficácia, a eficiência da gestão dos recursos está sendo cumprida, tá? Então, aqui é meu foco operacional, esses itens específicos que nós temos da administração, trazemos aqui para dentro de orçamento, a operacionalização do orçamento, e aí eu olho se eu cumpro meta, se eu cumpro resultado, se eu estou sendo eficaz, efetiva, eficiente, tá? Aspecto patrimonial, gente, aqui o meu foco está nos bens públicos, controle, salvaguarda, conservação e alienação de bens, para ver se eu não estou meramente ali me desfazendo de bens públicos e gastando esse valor no quê? Em despesas correntes, né? Queimando dinheiro. Então, eu tenho que ver se eu estou mantendo o meu patrimônio líquido, se eu alieno um bem e se eu pego esse dinheiro e faço um investimento para aumentar os meus bens de capital, né? Se eu faço ali realmente uma preservação, uma salvaguarda dos meus bens de capital, beleza? Aspecto financeiro, pessoal, o fluxo de recursos administrados pelo gestor, então aquela ideia de programação financeira, cronograma de desembolso, né? Você tem aqui um aspecto financeiro no nosso controle e o aspecto contábil, se eu aplico os recursos conforme as técnicas contábeis
que são aplicadas aí na nossa administração. Nós temos várias regrinhas contábeis, nós temos o CASP, né? O MCASP, que é um manual de contabilidade aplicado ao setor público, temos diversas milhões de regras de contabilidade e os recursos precisam ser aplicados conforme as regras da contabilidade para fins de registro, para fins de prestação de contas, né, para fins ali, inclusive, de comparação com dados internacionais. Então, você tem ali a necessidade desse aspecto contábil também, tá? Aqui é o COFOP, tá? Então, havendo uma cobrança na sua prova, no sentido de quais seriam os aspectos do controle ali, quais seriam as dimensões da fiscalização, são essas 5 aqui, tá? Na Lei 4.320, pessoal, nós temos a menção expressa ao que seria o controle da execução orçamentária, tá? Aqui você não faz a divisão entre controle interno e externo. Aqui é só meramente o que é o controle da execução, tá? Então, aqui, nós temos que o controle da execução compreende a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou realização de despesa, nascimento e extinção de obrigações e direitos, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Gente, antes de nós termos a menção a programas, tá? Antes de nós termos a menção a programas, nós já tínhamos lá no início de quando adotamos ali a parte, o orçamento, né? Desde que a gente usa orçamento, você sempre teve controle de legalidade e de fidelidade funcional, tá? Então, esses controles de legalidade e fidelidade são os mais antigos aí que podem existir, porque nós temos um orçamento formalizado e a gente consegue verificar se aquelas despesas autorizadas foram realizadas ou não e se o gestor está sendo fiel àquele planejamento, tá? Então, legalidade e fidelidade a gente sempre teve. Cumprimento de programa de trabalho, né, que é citado aqui na Lei de 64, ele é citado porque nós temos a ideia de programas inserida aqui na Lei de 64. A gente não tinha orçamento programa aqui ainda, mas nós mencionamos, a Lei 4.320 fez ali, né, a menção aos programas de trabalho. Então, essa ideia de cumprimento de programas de trabalho seria um controle mais moderno do que legalidade e fidelidade funcional, tá? Então, aqui só fica essa explicação. Não são 3 controles que nascem ao mesmo tempo, né? Legalidade e fidelidade já são controles extremamente antigos, muito antes de 64, e aí o cumprimento do programa de trabalho surgiria ali como uma novidade em 64 por conta do programa de trabalho expressamente previsto na Lei de 64. Beleza? Maravilha. Vamos iniciar aqui controle interno. Aqui a gente falou sobre o controle da execução orçamentária. Esse dispositivo, artigo 75, ele é bastante cobrado em várias bancas. Então, você precisa saber que é legalidade, fidelidade funcional e cumprimento do programa de trabalho, tá? Um ponto que eu já vi cobrar é dizendo que esse cumprimento do programa de trabalho é apenas em termos monetários, né? Em termos ali de valores. Errado. Também temos em termos de realização de obras e de prestação de serviços, ok? Então, esses 3 aí, bastante importante que você leve para sua prova. Eu só vou tomar uma aguinha aqui para a gente entrar em controle interno. Pessoal, controle interno de acordo com a Constituição Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno com a finalidade de, número 1, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e os orçamentos da União. 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos por entidades de direito privado. Tá? Então, aqui você tem
a aplicação de recursos também por entidade de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Gente, o controle interno, ele tem muita ligação com o controle de mérito, tá? Enquanto que o controle externo, ele está mais ligado ao controle de legalidade efetivamente. Então, óbvio que você vai ter controle de legalidade sempre. O controle de legalidade, ele sempre é esperado, né? Você sempre quer ter controle de legalidade. Por quê? Porque a legalidade, ela demonstra que o gestor, ele está agindo conforme as leis orçamentárias, conforme as demais leis determinaram, né? Que ele não está saindo das normas para atingir objetivos pessoais, por exemplo. Ele está ali dentro das normas legais, atingindo o interesse público, beleza? O controle de legalidade será sempre necessário, mas o sistema de controle interno, além desse controle de legalidade, ele também tem um controle de mérito. Então, ele olha para a eficiência, ele olha para a eficácia, ele olha para as metas que foram cumpridas, né? Para as metas que estão ali no PPA, para a execução dos orçamentos. Então, ele passa um pouco da legalidade e ele entra no controle de mérito, tá? O inciso 3, pessoal, eu sempre deixo ele destacado porque é um controle que a gente jamais lembra que é interno. Ele tem uma cara de controle externo que só Jesus na causa, né? Então, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União. Então, esse 3 aqui, havendo a cobrança dele na sua prova, você fala, isso aqui é sistema de controle interno, isso aqui não é controle externo, beleza? Parágrafo 1º diz que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Nesse parágrafo 1º, você percebe que tanto o controle interno quanto o controle externo são relacionados. Não são controles separados, completamente isolados, né? Então, se o controle interno verifica uma irregularidade, verifica uma ilegalidade, necessariamente ele avisa o Tribunal de Contas da União, que é o auxiliar do controle externo, porque se ele não avisar, isso aí vai configurar responsabilidade solidária. Então, aquela pessoa que teve o conhecimento e não avisou, vai responder solidariamente por conta dessa irregularidade, dessa ilegalidade, tá? E parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. Então, se nós, cidadãos, ou um partido político, uma associação ou sindicato, está fazendo ali, né, está analisando algum documento ou tem conhecimento porque alguém passou a fofoca, né, de que alguma irregularidade, alguma ilegalidade está acontecendo, nós podemos fazer a denúncia frente ao Tribunal de Contas da União, né, temos essa prerrogativa de acordo com o parágrafo 2º. A gente não precisa ir ao MP, ir a uma defensoria, né, fazer algum outro caminho. Não, a gente faz a denúncia perante o TCU e ponto final. Beleza? Maravilha. A Lei 4.320, pessoal, já tratava sobre controle interno, tá? Então, a gente teve aqui esqueci a palavra aqui, mas a Constituição, ela também pegou a ideia do controle interno e tratou sobre isso no artigo 74. Mas isso aqui não é uma inovação da Constituição, tá? É em 88 que eu tenho controle interno. Não, 64 a gente já tinha. Então, a Lei 4.320 já tratava sobre isso nos artigos 76 a 80. 76 diz que o Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle do 75, ou seja, legalidade, fidelidade funcional e cumprimento do programa de trabalho, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. A verificação da legalidade dos atos da execução será prévia, concomitante e subsequente. Então, eu tenho verificação de legalidade em todos os momentos da minha execução orçamentária, tá? Ali em todos os momentos do ciclo orçamentário, tá? Então, aqui, prévia, concomitante e subsequente.
Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Então, aqui, regrinha tranquila. 79 é o órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária. Então, aquele órgão que faz a elaboração da proposta ou a outro indicado na legislação, caberá o controle do inciso 3 do 75. O que é? O cumprimento do programa de trabalho, pessoal. Aquela ideia lá dos programas, tá? Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidas para cada atividade. Então, aqui nós trazemos o cumprimento do programa de trabalho, esse controle especificamente para aquele órgão que for elaborar a proposta, porque, obviamente, ele elaborou, ele tem ali a noção bem melhor de todos os programas ali dentro colocados, e aí ele faz essa avaliação, tá? Artigo 80, compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Gente, nós não temos mais as cotas trimestrais de despesa, tá? A gente tinha uma programação de despesa por cotas trimestrais, atualmente a gente tem um cronograma mensal de desembolso. Então, esse artigo 80 aí é obsoleto, né? Então, ele não tem aplicabilidade. Controle externo. Pessoal, controle interno, falamos, então, o artigo 74 da Constituição e os artigos 76 a 80 lá da Lei 4.320 são as regrinhas que podem cair para você na hora da prova. Controle externo, pessoal, é aquele feito pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Então, nós temos aqui todas as esferas, eu só quero que você visualize comigo como que acontece em cada uma delas. Então, na esfera federal, o controle externo é feito pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, tá? Nos estados, nós temos o controle externo pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. No Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa do DF, que faz o controle externo, com o auxílio do TCDF. Então, aqui tem um Tribunal de Contas específico. Nos municípios, gente, eu tenho a Câmara de Vereadores, e aí nós temos 3 opções de tribunal aqui. Eu tenho como regra o Tribunal de Contas do Estado, isso aqui é a regra, tá? Dentro do município. Nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios, aí aqui eu tenho em 3 estados específicos, Bahia, Pará e Goiás. E eu tenho TCM, né, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Município, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, aqui nós temos essa possibilidade com relação aos municípios. Se a banca quiser dar um nó na sua cabeça, ela pode fazer esse nó, né? Porque nós temos 3 possibilidades de Tribunal de Contas auxiliando o controle do município. Regra é que a Câmara de Vereadores do município, ela faz o controle externo daquele município, auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado em que esse município se encontra, tá? Bahia, Pará e Goiás, Bahia, Pará e Goiás, como tem os tribunais de contas dos municípios, você tem que, obviamente, né, você teria que olhar ali quais são os municípios abarcados por esses tribunais, e aí esses municípios que são abarcados por esses TCMs de Bahia, Pará e Goiás terão o auxílio desses TCMs específicos. Já o município do Rio e o município de São Paulo têm o controle externo auxiliado pelo TCM Rio e pelo TCM São Paulo, tá? Então, aqui são aí peculiaridades que nós temos com relação ao auxílio do controle nos municípios. A regra é que o Tribunal de Contas do Estado é quem vai fazer esse auxílio, ok? Maravilha.
Controle externo, pessoal, continuamos aqui em controle externo. Você precisa saber, então, que sempre é da competência do legislativo fazer o controle externo. E na Constituição Federal, nós vamos aqui trabalhar com controle externo em âmbito federal, beleza? Artigo 49 diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Esse incluídos os da administração indireta aqui, isso acontece, pessoal, porque na Constituição anterior não se tinha clareza sobre o controle em cima da administração indireta, tá? E aí, na Constituição de 88, nós temos isso muito claramente, muito expressamente. Controle também recai sobre a administração indireta, tá? Então, aqui você inclui expressamente ali a administração indireta nesse controle. Artigo 51 diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso dentro dos 60 dias após a abertura da sessão. Então, aqui, gente, obviamente, né, você está olhando aqui, poder legislativo, poder legislativo, poder legislativo, cabe sempre ao legislativo fazer aí esse julgamento das contas, tomada de contas, fiscalização e controle externo, beleza? Artigo 71 diz que o controle externo a cargo do Congresso Nacional, conforme a gente viu aqui atrás, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E aí o 71 vai trazer todas as nossas competências relativas ao TCU, não é competência do Congresso Nacional. A Constituição deixou expresso, olha, eu, Constituição, estou falando aqui quais são as competências do Tribunal de Contas da União, frente a uma fiscalização, frente a um controle externo, tá? Então aqui já vamos entrar, só vou tomar uma aguinha. Pessoal, vamos lá. O controle externo a cargo do Congresso será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, número 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Gente, olha a diferença que nós temos aqui. O TCU faz a apreciação das contas do presidente. Quem que julga as contas? Quem que julga as contas prestadas pelo Presidente da República? O Congresso Nacional. Então, isso aqui tem que ficar bastante claro para você. Quem aprecia as contas, emite um parecer sobre essas contas é o TCU e quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional, tá? Por sua vez, os demais administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e outros que derem causa a perda, extravio ou irregularidade, isso aí vai ter o julgamento pelo TCU. Então, aqui, por exemplo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria, outros órgãos, administração indireta, etc., etc., tudo isso tem o julgamento das contas pelo TCU, tá? O TCU, ele emite o parecer prévio só com relação ao chefe do Executivo, que é o Presidente da República. Todos os demais, ele faz já o julgamento das contas e ponto final. Não vai emitir parecer para o Congresso julgar, tá? Então, aqui, ele mesmo, o TCU, já faz o julgamento, ok? Então, aqui, tomem esse cuidado com relação à diferença entre os incisos 1 e 2. 3. Aqui, pessoal, agora a gente vai lendo esses outros dispositivos, né? Não são todos que são relacionados ao orçamento, mas é bom a gente dar uma passada aqui. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
Então, aqui, gente, excetuamos lá do controle, né, da apreciação de legalidade de admissão de pessoal, excetuamos os cargos em comissão, tá? Aí volta para a regra. Apreciamos a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas dessas concessões de aposentadoria, reforma e pensão, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, o que está em azul ali em negrito é a regra geral. Essa minha borracha aqui. É a regra geral. Você tem ali a apreciação de legalidade também das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, e a ressalva está em vermelho, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. 4. Realizar por iniciativa própria da Câmara, do Senado, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, o nosso COFOP, né? Nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2, pessoal. Todo mundo aqui, né, do inciso 2. Então, podemos aí ter por iniciativa própria inspeções e auditorias. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cuja capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo. Então, fiscalizar contas nacionais das empresas supranacionais em que a União participe, com capital social. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou a municípios. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização do COFOP, pessoal, e sobre resultados de auditorias e inspeções. Então, tem que prestar as informações que o Congresso solicitou sobre o COFOP. 8. Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, aqui, aplicação de sanção, TCU pode fazer em caso de ilegalidade, em caso de irregularidade de contas, tá? Não tem vedação nesse sentido. 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 10. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Diferentemente de contrato, tá, pessoal? No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito, tá? Então, aqui você se lembra que no caso de contrato, quem faz a sustação é o Congresso. Então, você lembra do CONCON, né? Contrato, Congresso. Contrato, Congresso. Se for para sustar contrato, quem faz isso é o Congresso. CONCON, tá? Em atos impugnados, quem faz a sustação do ato é o próprio Tribunal de Contas. Beleza? E aí, gente, tem essa regrinha do parágrafo 2º ali. Se o Congresso ou o Executivo não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, né, ou seja, o fato do Congresso Nacional solicitar de imediato a sustação ou o Executivo adotar as medidas cabíveis, o que vai acontecer? O tribunal vai decidir a respeito. Aí passa a bola para o TCU, tá? Mas só no caso ali do parágrafo 2º. Beleza? Maravilha. Parágrafo 11 diz que cabe ao TCU representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Óbvio, né, gente? O Tribunal de Contas está trabalhando ali com a fiscalização, então ele vai trabalhar com essas irregularidades, com esses abusos, vai representar a quem
está vinculado a isso. E o parágrafo 3º e 4º. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Então, as multas, pessoal, os débitos imputados pelo TCU, para quem cometeu irregularidades, cometeu ilegalidades, isso tem eficácia de título executivo. Isso significa que a gente pode entrar direto, né? O TCU entra direto ali com uma ação de execução. Não é necessário que a gente tenha toda uma fase de conhecimento para discussão daquela imputação do débito. Isso aqui já é executado necessariamente, já entra direto numa ação de cobrança ali e ponto final, tá? E o Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Então, a cada 3 meses e também de forma anual, nós temos um relatório lá enviado pelo TCU. Só vou tomar mais uma aguinha aqui. Artigo 72, pessoal, trabalha com a Comissão Mista Permanente, que nós vimos lá atrás no bloquinho de discussão, estudo e aprovação, né? A CMO, que é essa Comissão Mista Permanente de Orçamento, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que no prazo de 5 dias preste os esclarecimentos necessários. Se não forem prestados os esclarecimentos ou eles forem considerados insuficientes, a Comissão Mista de Orçamento solicitará ao Tribunal de Contas da União um pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional a sua suscitação. Então, veja, se o Tribunal de Contas entende que aquela despesa realmente é irregular, não é automático que isso será, que a sustação disso será proposta ao Congresso Nacional. Isso só vai acontecer, né, a proposição ao Congresso da sustação desse ato irregular só acontece pela comissão mista se ela julgar que isso possa causar um dano irreparável ou uma grave lesão à economia, tá? Mas, tirando essa possibilidade, se ela julgar que não é algo irreparável, que não vai causar dano irreparável, que não vai causar grave lesão, então ela simplesmente não propõe a sustação. Então, aí eu fico pensando, né, por que causou tudo isso aqui? Por que chegou nesse nível? Né? Porque você deu prazo de 5 dias, identificou a irregularidade, deu prazo de 5 dias para a autoridade prestar os esclarecimentos. A autoridade não prestou os esclarecimentos ou os esclarecimentos foram insuficientes, né? Aí a comissão solicita ao tribunal um pronunciamento conclusivo em 30 dias. Aí vem o pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas dizendo assim, realmente, eu entendo que essa despesa aqui é irregular. Eu analisei tudo que você me mandou e é irregular. Aí para quê? Para a comissão olhar e falar assim, mas eu não sei, eu acho que não vai causar dano irreparável, eu acho que não vai causar grave lesão, então eu não vou propor a sustação ao Congresso. Então assim, moveu tudo isso aqui, né, é prazo de 5 dias, é prazo de 30 dias, e solicita ao tribunal, e solicita e não sei o quê, para daí não fazer nada, meu filho, não faz sentido, né? Deveria ser assim, bom, julgou irregular ali, o Tribunal de Contas entendeu irregular, a comissão mista vai propor a sustação do ato, né? Seria o mais adequado aqui, em todo esse rolê que já aconteceu, de pedido de esclarecimento, de pedido de pronunciamento conclusivo, entendeu irregular a despesa, tem coisa errada, se tá irregular, tem coisa errada aqui, né? Mas, enfim, né, aí o que a gente tem no parágrafo 2º, isso aqui é importante que você saiba, e se a comissão julgar que o gasto pode causar um dano irreparável ou uma grave lesão, ela vai fazer essa proposição de sustação ao Congresso.
Mas se ela julgar que não tem irregularidade, né? Se ela julgar que não tem dano irreparável, que não tem grave lesão, então ela não vai propor. É isso que está escrito aqui no parágrafo 2º, tá? A Lei 4.320 de 64, pessoal, ela também já tratava sobre controle externo. Conforme eu falei, nós temos a absorção tanto do controle interno quanto do controle externo pela Constituição. Isso já existia em 64, tá? No controle externo, de acordo com a Lei 4.320, nós temos que olhar ali para os artigos 81, 82, só, né? Então, aqui 81. O controle da execução orçamentária pelo poder legislativo, então sempre o controle externo pelo poder legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. É aqui um controle de legalidade, de honestidade que nós temos, né, do cumprimento da lei efetivamente. Você fica muito claro quando a gente vê que o controle externo tem esse objetivo: probidade, guarda e legal emprego dos dinheiros e cumprimento da lei. Artigo 82 diz que o Poder Executivo anualmente prestará contas ao Legislativo no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. Então aqui, ó, Constituição é para a União e para Estado e lei orgânica é para o município e para o DF, tá? Então todas as esferas ali nós teremos a prestação de contas anual pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º, as contas do Executivo serão submetidas ao Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Essa regrinha também foi completamente absorvida pela Constituição. Parágrafo 2º, quando no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Pessoal, esse parágrafo 2º aqui completamente obsoleto, porque quando nós não temos um Tribunal de Contas do município ou um Tribunal de Contas dos municípios no âmbito municipal, quem vai auxiliar o controle no município é o Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, você não vai ter aqui designação de peritos contadores. Isso não existe mais, tá? Aqui você vai ter a regrinha que eu trouxe lá naquele slide. Aqui, ó. A regra é ser auxiliado, a Câmara de Vereadores ser auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Essa é a regra. Vamos voltar aqui. Então, aqui, gente, ó, esse aqui de peritos, contadores, etc, etc, isso aí bem obsoleto, bem inútil esse dispositivo atualmente. Vamos praticar, então, questão de número 1, FGV. O ciclo orçamentário abrange as seguintes etapas: elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação. Refere-se ao intervalo de tempo durante o qual ocorrem as atividades características do orçamento público, desde a sua concepção até a avaliação final. Acerca do ciclo, assinale, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Aqui, né, gente, como nós estamos já na última etapa, eu trouxe questão aqui que trabalha com as etapas anteriores também. Então, vamos lá. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Legislativo do projeto da Lei Orçamentária Anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação. E aí? O que vocês acham aqui? A elaboração da proposta envolve a consolidação pelo Legislativo, pessoal? Não, Legislativo não. E envio ao Poder Executivo para apreciação? Errado, né? As duas aqui estão trocadas. A execução orçamentária, tá, calma, né? Consolidação pelo Executivo e envio ao Legislativo para aprovação, apreciação. A execução orçamentária compreende a utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União, visando a realização das ações atribuídas às unidades orçamentárias. Envolve os 3 estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento. Pessoal,
Execução é a utilização de créditos visando a realização de ações, exatamente isso. Envolve os 3 estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Esses aqui são estágios da nossa despesa, não são estágios da receita. Falsa. A avaliação orçamentária consiste na avaliação do cumprimento das metas previstas na LOA e da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, abrangendo também a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Gente, aqui, né, nós temos essa menção às entidades de direito privado. Deixa eu achar aqui novamente para a gente ler. Cadê? Onde que estava? Nossa, perdi aqui o negocinho das entidades de direito privado. Der em causa, extravio. Uai, onde que eu tinha lido isso do direito privado? Só um pouquinho, gente, eu vou ter que achar isso aqui agora. Poder legislativo, forma direta e indireta, congêneres. Olha só que coisa, agora eu não tô achando o que eu queria. Tá no controle interno. Aqui, achei. Olá. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades de administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Isso aqui, pessoal, é uma função, né? Quando ele trabalha com essa avaliação de resultados, inclusive a aplicação de recursos por entidade de direito privado, isso aqui é controle interno, tá? Controle interno. E aí aqui, o que ele traz? A avaliação orçamentária, né? Aqui ele não especifica que isso aqui é controle interno, beleza? Ele está ali com as metas na LOA, execução de programas, orçamentos da União, avaliação de resultados, eficiência, eficácia, gestão financeira, patrimonial e aplicação de recursos. Isso aqui é controle interno, isso aqui não é avaliação orçamentária, tá? Então, por isso que está errado, beleza? Por isso que é falso. Gabarito dessa questão aqui é letra A, todas falsas. Então, aqui você risca aqui a avaliação orçamentária e você coloca aqui controle interno. Controle interno. Artigo 74 da Constituição. Beleza? Maravilha. 2. O ciclo orçamentário é a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas pelo poder público para a realização das diversas políticas públicas envolvendo planejamento, execução e prestação de contas. De maneira geral, envolve as etapas de elaboração, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle e avaliação de gastos. No que tange ao ciclo orçamentário, relacione os tipos de controle relacionados a seguir às suas respectivas definições. Então, nós temos aqui controle interno, controle externo, controle social. O que a gente estudou na Constituição e na Lei 4.320, controle interno e externo. Controle social, bem tranquilo, é um controle feito ali pelo cidadão, pela sociedade, tá? Então, vamos lá. É estruturado de forma integrada entre os poderes. Ele avalia o cumprimento das metas previstas no PPA e a execução dos programas de governo e do orçamento da União. O que é isso aqui, gente? A gente leu isso aqui. Controle interno. Então, isso aqui é número 1. É exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, julga as contas dos administradores e demais responsáveis pelos bens e valores públicos. Isso aqui é controle externo. 2. É exercido pela sociedade, monitorando e avaliando as ações de gestão e execução
das políticas e programas públicos. Gente, se é controle exercido pela sociedade, isso aqui é controle social, 1, 2 e 3, o nosso gabarito, questão aí do Banco do Brasil, tá? 3, em relação ao controle da execução orçamentária, analise as afirmativas a seguir. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. E 3, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços a respeito do controle da execução orçamentária, gente, que nós vimos ali atrás, né? Está correto o que se afirma em, isso aqui é Lei 4.320, artigo 75 da Lei 4.320, o controle da execução orçamentária. É exatamente o que nós temos nesses 3 incisos aqui. Nós temos o controle de legalidade, de fidelidade funcional e do cumprimento do programa de trabalho, tanto em termos monetários quanto obras e serviços. Então, letra E, o nosso gabarito, 1, 2 e 3 corretas. 4. Assinale a opção que indica o momento do processo orçamentário em que é feita a avaliação do cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Em que momento que nós fazemos, pessoal, a avaliação do cumprimento do programa de trabalho? Quando que isso acontece? No nosso controle da execução orçamentária, artigo 75 da Lei 4.320, tá? E é isso, finalizamos aqui este nosso bloquinho de avaliação e controle. Espero que vocês tenham aproveitado aí para sanar algumas dúvidas, né? Para deixar tudo mais claro. E eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!